Boa noite, graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor, privilegiados. Amém? Vocês são privilegiados. Por quê? Nós somos sacerdotes, é verdade? Nós somos sacerdotes. Apocalipse 1. Deus constituiu nós como sacerdotes. Jesus era sumo e nós somos sacerdotes. Nós somos o eleito do Senhor. 1 Pedro 2 até o 9. Quando eu dou capítulo e versículo, é para vocês ir ver, entende? Nós somos privilegiados, nós somos graça, nós não somos lei, certo? Nós somos gentil, nós não somos judeu. Não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ou a si mesmo, entendeu? Esses, eu vou dizer igreja, tá bom? Mas não é igreja não, tá? Esse salão dos pastores, eles não querem dar nada disso. Nada disso. Só fala em dízimo, 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 mas ele não fala a palavra. Entendeu? Até no Paulo, 1 Coríntios 9, versículo 18, Paulo diz que a palavra é de graça. É de graça. Entendeu? Eles não querem dar a graça. Em Mateus também fala, dá de graça o que de graça tu recebeu. É verdade ou não é? Jesus disse, está fazendo a casa do meu pai de comércio. Lá, na sinagoga. Derrubou o tempo todo lá. Porque não é dinheiro, era comida. Hoje, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Não é? Não, gente. Malaquias 3,10. Trazer o dízimo para a casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é o quê? Feijão e arroz, a palavra, tudo isso. A casa do tesouro somos nós. O tesouro é Deus. A casa de oração somos nós. Aonde é que está dizendo em nenhum momento Malaquias falou em dízimo? Malaquias 3,10. Não falou, mas eles dão um capítulo fechado, versículo fechado. Em Malaquias 3, em nenhum momento ele falou em dinheiro. Se você não der o dízimo, em Malaquias, Deus não abre a janela do céu para que haja abastança. A janela do céu é chuva para a lavoura de Malaquias. Entendeu? Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa destruir tudo. O devorador é cafanhoto. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Inferno é sepultura. Em nenhum momento falou em dar dinheiro. Entende? Você sabia disso? Que se você não der o dízimo, você não tem consulta com o pastor. Entendeu? Ele não vai conversar com você. Ele não vai querer saber do teu assunto, porque você não está dando dízimo. Uau! Entendeu? O negócio deles é dinheiro, gente. Eles não sabem de nada. Eles não conhecem o Deus que tem, o pai que tem. Eles não conhecem Deus. Tem filho que não conhece o pai que tem. Entende? São cão guloso, mentiroso, preguiçoso, bando de demônio, bando de hipócrita e fariseu, lobo devorador. E vocês sabiam disso, que tem que ter uma cotinha para eles continuar lá na igreja? Tem uma cotinha. Tem um preço que eles têm que ficar ali. Se ele não conseguir, eles vão para outro e já entra outro. Para puxar dinheiro dos fiéis, das ovelhinhas. Nós não somos ovelha, nós somos filho. Entende? Está na hora, gente, de vocês acordar. Dízimo não existe. Nos canal aí, de primeiro era difícil de encontrar isso. Agora não, está em todo canal.
Hã? Todos os canais, todos os aplicativos, tá falando sobre o dízimo. E vocês ainda continuam dando dinheiro para eles. Vocês gostam de viver no engano. Batismo para quê? Se Deus já batizou todo mundo com o Espírito na barriga da nossa mãe. Santa Ceia para quê? Era a Páscoa que Jesus fez. E dizendo que ia morrer no terceiro dia. Vocês gostam de viver enganado. Se vocês for dizimista fiel, eles vão te atender. Mas se você não for dizimista, lá na Assembleia tem um caderno para você botar quanto você ganha, entendeu? Tudo bonitinho. O número da sua carteira, tudo bonitinho. Aí você vai ser membro de lá. Agora, se você não quiser dar os seus dados do trabalho, você não vai poder ficar lá, meu amor. Entendeu? Teve gente que me falou isso. Tem que ter. É tipo, meu Deus, tipo um emprego. Meus filhos, que é meus filhos, não sabem meu salário. Agora eu vou lá, digamos, Deus o livre. Deus o livre. Nem morta. Eu entro lá e nenhum. Agora eu vou lá. Pede o número da minha carteira, pede o salário. Tem que olhar na carteira, viu? Se a pessoa não está mentindo. Ah, gente, é muita palhaçada. Tem que ter uma cota. Olha, gente, vamos deixar para lá, porque senão o vídeo vai embora. Ó, não existe dízimo, não existe oferta, não existe Santa Ceia, batismo nas águas. Era a Páscoa que Jesus fez, dizendo que ia morrer no terceiro dia. Amém? Siga a Deus, gente, siga a Deus. Deixa esse escanguloso. Vocês têm tudo se seguir a Deus. Para com tudo, renuncie tudo. Jogo, Mega Sena, raspadinha, tudo mentira, tudo mentira. Meu Deus do céu. Vamos lá, a oração da noite. Dá um joinha, dá um like, se inscreva, por favor. De pouquinho, vocês vão entender a graça, gente. Agora é a graça. Não tem mais Jesus. Jesus agora está dentro de nós. Não tem católico, não tem evangélico. Jesus não está no madeiro na católica, gente. Jesus está dentro de nós. E é o evangélico. Deus está morto. Deus está morto. Meu Deus do céu. Quem viver na católica está matando Deus, Jesus todo dia, todo mês. E quem viver no alçapão do evangélico está fazendo Santa Ceia todo mês. Está matando Jesus, está matando todo mês Jesus, todo mês. Já reparou? Em memória de mim, todo mês. A fila anda. Presta atenção, gente. Tem que abrir o order. Está matando todo mês Jesus. Meu Deus. Ai. Está matando Jesus todo mês. Santa Ceia, em memória de mim. Isso foi quando Jesus estava vivo, que ele ia morrer no terceiro dia. Em memória de mim, ele falou. Aqui está o novo cálice da nova aliança. Assiste Paixão de Cristo. Vamos lá, gente, vamos. É muito assunto. Eu tenho sede, tenho fome. Romano 15, versículo 13. Por favor, quando você tiver tempo, dá uma lida no Romano 15. É maravilhoso. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Veja só, pela virtude do Espírito Santo. Amém? Outra coisa, vou abrir os olhos de vocês. Cuidado nessas pessoas que falam de Jeová. Jeová é Deus, gente. É Deus e acabou. Para eles não torcer. Tem uns que estão pregando errado. Pregando é eles. Anunciando somos nós. Errado. Tudo ao contrário. Viu? Tenha cuidado. Agora é o novo pacto, nova aliança, o Novo Testamento acabou. Agora veja. Vamos na explicação? Vamos. Ter fé. Todo mundo já tem fé, tá? A fé do Abraão.
A gente já nasceu com a fé do Abraão. Romano 4 e Gênesis 17. A fé do Abraão, a aliança que ele fez com Deus, como eu. Mas não é essa aliança, é do coração. Entendeu? A fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. A fé. Fé sempre. Confiar e crer. Fé, fé, fé. É impossível agradar a Deus se você não tem fé. A fé. Amém? Ter fé em Deus. Veja que forte. Ter fé em Deus é complicado. Viu? Por quê? Porque é difícil. Tem que ter fé, confiar e crer. Quando vocês... Mas só pensem em coisas banal. Filme de bang bang, novela. Gente, quando você recebe a graça do filme, do vídeo que eu postei antes, quando você recebe a graça, é outra vida. Deus vai regenerar vocês, vai renovar vocês de tudo, e é Deus que guia vocês, como guia eu o dia todo. Ele está no meu ouvido, faça aí. Eu não tropeço com ele. Ele é gigante demais, gente. Todo mundo já tem o DNA de Deus. Todo mundo. Do nosso Criador. Quando Jesus disse está consumado, o Espírito desceu na terra e deu o DNA de Deus, de Jesus, deu o sangue de Jesus para nós, o Espírito de Jesus para nós. Todo mundo, até as crianças que estão nascendo, está com o Espírito de Jesus. Desculpa, estou quase ficando boa. Vamos lá. Ter fé em Deus é complicado. Nos momentos alegres e positivos, é fácil esquecer que Deus nos carregou por todo o caminho, viu? Desculpa, gente, é porque eu assim não posso falar muito, mas eu sou teimosa, hoje foi o dia todinho. Deus nos carregou por todo o caminho. Nos momentos difíceis, é fácil de pôr a culpa nele. Qualquer coisa, ai meu Deus, ô pai, porque não sei o que, meu Deus. A mesma coisa do diabo, tudo é o diabo. A mulher trai o marido, é o diabo. O homem trai a mulher, é o diabo. O carro quebra, é o diabo. Não, meu irmão. Foi você que esqueceu a gasolina do carro. A mulher, é você mesmo que é sem vergonha. Ai, desculpa. O homem não pode ver um rabo de saia. Isso é vergonhice. Prostituição. O diabo é a tua carne. Satanás é um opositor. Que é os pastores. Entendeu? Vamos lá. De pôr a culpa nele. Muitas vezes considerei a minha fé de forma narcisista. Narcisista. Desejando uma recompensa pela minha fidelidade. Eu esqueço que a fé é a sua própria recompensa. Crer no Senhor é o que me dá paz e alegria, esperança e força nos momentos fáceis, nos difíceis. Somos reconfortados por Deus, que nos regozijemos em seu santo nome. Deus está todo o tempo com a gente. Todo tempo. Deus nunca vai se separar da gente. Mesmo que uma mãe se separe do filho, mas Deus nunca vai se separar de nós. Entendeu? Ah, eu estou desviado. Não, você não está desviado. Quando você saiu, porque Deus quis que você saísse. Mas aí você faz coisas erradas. Deus quer que você busque Ele em casa, em qualquer lugar. Busque. Não no monte nem na igreja. Por que você saiu? Tem motivo. Deus
Foi Deus que incentivou você, ou você saiu porque não estava gostando, estava vendo coisas erradas. E quando vira ser ateu, por causa das coisas, estava na igreja, mas viu coisas erradas, aí vira ateu. Ou Deus leva pai, leva mãe, alguma coisa acontece, aí vira ateu. Ixi, aí pronto. Mas deixa que é Deus que botou na cabeça dele que ele é ateu. Hã? Quem é ateu? É Deus. Deus está dentro dele. E tudo que ele faz é Deus. Como é que é ateu? Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Santíssimo Senhor. Santíssimo Senhor. Deus de poder e força. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Claro, a esperança que eu tenho pelo futuro contigo não tem limite. Senhor, e procuro agradar a ti a todos os momentos da minha vida. Perdoa-me, perdoa-me as minhas ofensas e dúvida, mas oro a ti com mais determinação do que antes. Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Viu que coisa linda? Que pérola linda, maravilhosa. Ah, esse vídeo não vai ser muito curto, não, porque eu separei um negócio aqui, ó. Veja só. Do texto da noite, tá bom? Deus de esperança. Outrora, o gentil não tinha esperança. Antigamente, não tinha esperança. Hoje a gente tem que ter. Fé, confiar e crer. Certo? Se vocês não tiverem essas coisas, é impossível agradar a Deus. Esperança de perdão e de salvação. Nós já somos salvos pela graça. Pois andavam longe de Deus. Efésios 2, 12. Porém, o plano de redenção do Altíssimo trouxe esperança. Tá vendo? Depois que Jesus ressuscitou, trouxe esperança para todo mundo. Só que tem gente que gosta de viver no erro. Esperança. A toda a humanidade. Viu só? Depois da morte de Jesus, a gente fomos ressuscitados junto com Jesus. Eu botei até aqui no papel, ressuscitado junto com Jesus. Nós fomos. Romanos 4, Romanos 6 e Efésios 2, versículo 6. Nós fomos ressuscitados junto com Jesus. Então, nós estamos mortos para a lei, vivos para servir a Deus. Assim, Paulo argumenta que quanto mais alguém se aproxima de Deus, quanto mais você está na leitura, não tem como o diabo aprontar com você, que o diabo é a carne. Entendeu? Ó, e crer e obedecer, obedece, quer dizer, veja só. Vamos organizar aqui. Aproximar de Deus, quanto mais aproximar de Deus, é porque é muito medinho. Crê e obedece a sua palavra, mas se encherá de esperança. Viu? Quanto mais você ficar enraizado com Deus, conectado com Deus, não tem como o diabo, entendeu? Se aproximar de você. Porque o justo vive por fé, não por vista. A palavra, foi assim que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ler a palavra, não teve como. E Deus ali, me ajudando. Porque é Deus que bota o diabo também. Não, Satanás é um opositor. Tem que ficar ligado. Entendeu? Ó, encherá de Deus, da palavra, mas se encherá de esperança. Por compreender que há um futuro glorioso. Há um futuro glorioso. A sua espera, o Espírito Santo nos faz conhecer a Deus e nos enche de paz e
alegria pela certeza da salvação. Tá vendo? Deus ajuda a gente a chegar lá. Ele está segurando na mão todo o tempo. Entendeu? A gente só tem que crer, ter fé e confiar. Entendeu agora? Todo o tempo Deus está comigo e com tu. Entendeu? Olha, desculpa, mas dá pra entender, não dá? Então você volta o vídeo de novo. Amém? Deus abençoe. Desculpa alguns negócios. Sabe o que é bom? É, é a determinação. É a ousadia que Deus me dá. Ele está na minha boca. E está na tua também. É só você deixar. Quando ele disse para Jeremias, Jeremias, abra a tua boca, Jeremias. Pronto, eu aprendi isso. Agora não tem ninguém que faz eu ficar calado. Até aquelas pessoas que estão no lado errado do Moisés, fica gritando, falando alto, não deixa o Espírito Santo falar. Mas aí eu falo alto. Entendeu? Não vou ficar calada. Quem quiser se aproximar de mim é para escutar a palavra. Entendeu? Por quê? A palavra é viva. Deus não está morto. E nem Jesus está no madeiro. Não tem católico, não tem evangélico. Nós somos cristãos. Cristão. Graça. Graça. É? Tem que ser impactado pela graça vocês. Amém? Deus abençoe. Não pule de galho em galho. Não adianta vocês ir para uma igreja, ir para outra, porque não adianta. Não adianta. Vocês não vão ter nada diferente. Tudo é a mesma coisa. Só muda de endereço. Hã? Segue o Criador. Entendeu? Tiago 1. Pede sabedoria para Deus. E siga Cristo. Amém? Graça e paz. Deus é com vocês sempre.